Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos começar com João, capítulo 14, verso 1. Vamos ver o que diz a palavra. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser, ou senão, por mim. Até aí, deixa aberto aí em João 14, fecha apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Só mais um pouquinho de brilho. Pai Santo, nós confiamos na Tua Palavra. Nesses tempos tão difíceis, não há nada em que possamos nos apegar de forma mais eficaz que a Sua Palavra. Mostra, Senhor, para o mundo, nesse momento, o poder da Sua Palavra. Mostra que ela é pão, água, tocha. Mostra que ela é uma bússola, um guia. Mostra, Senhor, que ela é espírito e vida. Fala-nos hoje com poder e autoridade e com graça. Nossos púlpitos estão tão sem graça, nossas vidas, como nos falta medidas, porções maiores da graça divina, que constranjam pecadores e os salve, que levante e erga os abatidos, que cure os doentes, que liberte essas multidões em prisões, que esteja além da letra, Senhor. Fala então com poder, libera sobre nós dessa graça gratuita, para que o Teu reino avance, para que Tu receba a glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu fiz uma live ontem com os membros de nossa igreja, ontem, sexta-feira, tivemos um momento de louvor e adoração, e também um momento onde eu ministrei a palavra em um breve período de tempo. E eu trouxe essa palavra aqui, João, capítulo 14, para os irmãos. Uma palavra muito oportuna, e eu decidi repeti-la, para que o maior número de pessoas ouvissem essa mesma palavra. Então, mesmo para você que já viu ontem pela live, vai ser também grandemente enriquecido vendo ela hoje também. E para você que não viu, eu espero, não viu nem ouviu, eu espero que Deus fale com você tremendamente. Então, preste atenção, eu acredito que essa mensagem vai consolar você, ensinar você, vai trazer a você enriquecimento e amadurecer mais a sua fé. Nós estamos vivendo dias de grande tribulação. Não há um ser humano na face da terra que não esteja esse momento tenso, que não esteja temeroso, que não esteja aflito, que não esteja atormentado por esses acontecimentos. Toda a terra está abalada e os seus moradores amedrontados. A Bíblia fala de constantes tribulações, a Bíblia fala de temores, a Bíblia fala de tragédias, vales,
desertos, mas a grande maioria talvez nunca atravessou um deserto, uma tribulação tão grande como a que nós estamos vivendo em todo o mundo nesses últimos 20, 30 dias. E é óbvio que esses acontecimentos também pegam a igreja. Nós, por sermos cristãos, não estamos imunes ao sofrimento, às tragédias da vida. Nós também somos acometidos por elas. Então, junto com os homens, os cristãos também estão passando por uma grande provação. Eles estão perdendo seus empregos, eles estão ficando doentes, eles estão sem congregar, eles estão sem participar da Santa Ceia, eles estão sem a comunhão dos santos, ou seja, aquele relacionamento social, aquela comunhão coletiva, comunitária, uns com os outros. Não podemos nos abraçar, nos beijar, nos encontrar, nos reunir, seja para uma comunhão em lar ou a comunhão no culto público. Dentre tantas outras coisas, até a morte tem nos rondado, nos sondado. E isso traz para nós muito temor, aperto no coração. Talvez seja essa a grande condição do mundo todo, inclusive de você, sua. Agora, qual foi o propósito de Jesus ao falar essas palavras? O que Jesus tinha em mente quando disse essas palavras que eu li? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Qual foi o propósito de Jesus falar essas palavras? Bom, irmãos, aqui em João 14, o coração dos discípulos estava turbado, estava perturbado. Eles estavam cheios de medo, estavam amedrontados. E Jesus, em João 14, verso 1, vai dar a eles uma palavra de consolo, vai consolar esses discípulos. Da mesma forma, meu irmão, que você está como eles, amedrontado, temeroso, eu acredito que essas palavras de Jesus vão servir para você, vão servir para mim, vão servir para nós. Jesus, percebendo o estado dos discípulos, de apavoro, de medo, de pânico, de terror, de receio, percebendo que a fé deles começara a esmorecer, vai então liberar uma palavra com o fim de consolá-los. E eu acredito que essa mesma palavra que consolou os discípulos há séculos atrás, também irá nos consolar nestes dias. Vamos saber um pouco aqui do pano de fundo, o que está acontecendo, o que levou Jesus a dizer essas palavras. Esse discurso vai começar mais ou menos no capítulo 12. Eles estão reunidos no cenáculo, me parece que é na casa da mãe de João Marcos. Eles vão ali celebrar a Páscoa. Jesus vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos, vai ceiar com eles, e está se reunindo, e ele começa a preparar os discípulos para o seu sofrimento. Ele começa então a narrar, revelar aos discípulos o que vai acontecer com ele, Jesus, e com os seus discípulos. Ele começa a dizer a eles: olha, um de vocês vai me trair. Depois ele diz: olha, Pedro vai me negar 3 vezes. Então ele diz também: eu vou ser traído, entregue na mão dos sumos sacerdotes. E eu também vou ser morto, vou ser crucificado. E vocês se dispersarão. Então ele começa a relatar coisas aos discípulos
que começa a amedrontá-los. Olha, Judas vai me trair, Pedro vai me negar, eu serei entregue na mão de pecadores, eles me crucificarão, eu vou morrer e vocês vão ficar sós. Essas palavras colocaram pavor nos discípulos. Os discípulos começaram a se assustar e disseram: meu Deus, o que vamos fazer? Roma vai vir atrás de nós. Vamos parar nas mãos do Sinédrio. Jesus não estará aqui mais para nos proteger. Esse homem que diz que é o Messias vai ser entregue para ser morto numa cruz. Vai nos deixar, ficaremos desamparados. Então, a quem nós vamos recorrer? Os discípulos percebem que eles iriam sofrer muito, que eles iam passar por uma grande provação e que eles não poderiam mais contar com a presença física do seu Messias. E eles estão nessa situação. E sabe como Jesus vai consolá-los? Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai dizer assim, ó: não se turbe o vosso coração. Se acalmem, não fiquem tristes, não percam o ânimo, não percam a fé, fiquem bem. Mas como que Jesus pode dizer isso? Como ele vai consolá-los? Como é que eu posso não ficar com o coração turbado? Então Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. O que Jesus está querendo dizer com isso? Presta atenção, os discípulos estão aflitos. Os discípulos sabem, Judas vai trair ele, Pedro vai negá-lo, ele vai ser entregue na mão das autoridades, vai morrer, vai ser crucificado, vai nos deixar sós, vai haver uma grande perseguição sobre nós. Roma vai vir atrás de nós, os judeus vão vir atrás de nós, não teremos ninguém para proteger. Aí Jesus nos consola dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Por que Jesus disse isso? O que Jesus está querendo dizer com estas palavras? Por que ele disse isso? Presta atenção, meu irmão. A resposta que Jesus apresentou ante ao sofrimento dos discípulos, a solução que Jesus apresentou ante ao sofrimento dos discípulos, sabe qual foi? O céu. Isso mesmo, o céu. Quando ele fala, na casa do meu Pai há muitas moradas, Jesus está se referindo assim: olha, o livramento que virá a vocês, desse sofrimento que vocês estão tendo, as perseguições, as tribulações, as tentações, a dor, a solidão, os medos, os temores, isso só vai se livrar plenamente na redenção, quando vocês entrarem em novos céus e nova terra. E eu vejo, irmãos, que esse também é o mesmo remédio para nós. Eu acredito que essa pandemia, toda essa crise, Deus quer falar algo através dela. Deus quer nos ensinar algo, ou Deus quer nos atrair para algo. O que? Nossos olhos têm estado demais fixos nesta terra. Estamos preocupados mais com o livramento da morte, o livramento da doença, o livramento do desemprego, sempre preocupado com soluções terrenas, momentâneas, soluções materiais. E o Senhor está nos apresentando solução infinitamente maior, dizendo: desapeguem-se dessa vida, desapeguem-se desse local. Nós sempre teremos problema. Quem é aqui que não tinha problemas até chegar o coronavírus? Quem disse que ele é o único problema? Nós continuaremos tendo dívidas para pagar, pecados para enfrentar, filhos ímpios para evangelizar, demônios para enfrentar, tentações para vencer, choro, cansaço, dor, estresse, sempre conviverão conosco. Nunca ficaremos livres disso aqui neste mundo.
Contudo, Jesus está dizendo para vocês que sofrem se consolarem. Olha, vocês vão sofrer, serão perseguidos, passarão muitas coisas, mas um dia eu irei voltar. Um dia eu voltarei e resgatarei. Vou tirar vocês daqui, para então aliviar vocês do sofrimento plenamente, para sempre, para todo o sempre. Essa é a resposta que Jesus apresenta. É o céu, meus irmãos. É os céus. E eu quero, com essa mensagem e com isso que Deus está proporcionando do mundo, causar em você um interesse maior por isso. Eu vejo alguns cristãos comentando, alguns irmãos, tão preocupados com esse lugar, tão preocupado em não perder suas casas, seus empregos, sua saúde, sua beleza, tão apavorados por aquilo que pode acontecer aqui, mas eu não vejo ninguém, através disso, ansiando pela volta de Jesus, se alegrando, porque ele disse, quando vocês verem tudo isso, ao contrário do ímpio, que quando vê se entristece, se apavora, furacões, terremotos, guerras, rumores de guerras, epidemias, pestes, crises, ele disse assim, quando verdes tudo isso, levantai vossa cabeça, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, isso deveria nos alegrar, porque é uma pista, é um sinal que Cristo está voltando, é um sinal que Ele vai nos redimir, é um sinal que Ele vai nos levar para as moradas celestiais. Então, nosso coração deveria, nesse momento, pulsar de alegria, ansiar pelo seu retorno, desejar ter novos corpos, um novo nome, um novo lar. Mas eu vejo que não é isso. E Jesus quis imprimir isso no coração dos discípulos, dar a eles a esperança da vida eterna, a esperança do livramento final com o seu retorno, a esperança, meu irmão, gloriosa da sua volta. Então quero desafiar você, esperar pela volta de Jesus. Olha o que Jesus disse, você tem coragem de encarar esse versículo? Não temais quem mata o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Temei antes quem tem poder de fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Jesus está dizendo, não temais quem mata o corpo. Não temais os prejuízos físicos. Não temam isso, gente. Qual é o medo? Vocês estão com medo de perder um carro, um emprego, a saúde, a própria vida. Jesus não é para temer isso. Teme quem pode fazer morrer, matar a alma. E quem pode matar a alma de um redimido? Quem pode desfazer o que Cristo fez por nós? Quem pode condenar aquele que Cristo perdoou, absolveu? Então, se Jesus está dizendo, não tem mais quem mata o corpo, tem mais antes quem pode matar a alma, então nós não temos que temer ninguém, nós não temos que temer nada, porque a nossa alma já está redimida. Então Jesus apresenta esta solução para o pânico, e eu quero apresentar também, para esses dias dos 4 cavaleiros do Apocalipse, de pandemia, de crise de sofrimento, a solução é a redenção, a vida eterna, novos céus e nova terra com um novo corpo. E Jesus vai destrinchar isso, ele vai dizer, no verso 2, na casa do meu pai há muitas moradas. O que ele está querendo dizer com essa palavra? Lembre-se que Jesus está aqui discursando para consolá-los. Na casa do meu pai, pai aqui é Deus, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E na casa do meu pai há muitas moradas. O que ele está falando? A morada de Deus, a casa de Deus. Jesus está se referindo aos céus,
novos céus e nova terra, a dimensão onde Deus habita, a habitação de Deus, o lugar glorioso que um dia os santos vai estar. E ele está dizendo, ó, na casa do meu Pai, nos céus, onde Deus habita, há muitas moradas. O que significa? Tem lugar para vocês. Foi feito para vocês. Nos planos de Deus, quando Ele cria céus e terra, quando Ele cria antes da fundação do mundo, Ele na criação dos céus e da terra, incluía você. Havia uma morada para você. Jesus quando diz assim, na casa do meu Pai há muitas moradas, filhos, tem lugar no céu para vocês. Há uma esperança onde vocês podem habitar com Deus na casa dEle. Isso é tremendo. Tem lugar para vocês. Para você que está me vendo, que está aflito, eu quero consolar você dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem um lugar lá te esperando. E ele vai dizer assim, se não for assim, eu vou-lo teria dito. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ele quer consolar os discípulos dizendo assim, eu tenho certeza do que eu estou falando. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vocês não serão deixados aqui. Vocês não ficarão sem destino. Não serão entregues à sorte, ao acaso e à deriva. Essas palavras são verdadeiras. Há um lugar especial preparado para vocês. Deus também está nos consolando, dizendo, não somos obras do acaso, não estamos aqui, meu irmão, vivendo uma vida cíclica sem propósito. Se não fosse assim, Ele vô-lo teria nos dito. Ou seja, Ele está dizendo que nós fazemos parte de uma linda história, que tem começo, meio e fim, e o fim dela termina, converge na redenção dos justos, habitando em novos céus e nova terra, com o Senhor. Isso é fantástico. Eu estou dizendo a verdade a vocês, eu tenho certeza disso. Então não precisa temer os reveses dessa vida e como ela vai terminar. Saiba que há moradas para você. Então ele vai dizer, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo aqui, que ele iria ao céu, preparar lugar, né? Pois vou preparar lugar. O que significa isso? A ideia literal é o quê? Bom, que Jesus vai assumir a posição de um mestre de obras no céu, né? Vai lá começar a construir essas casas, né? Essas mansões para vocês morarem. Quando eu acabar de construir, terminar, né, de lançar o condomínio, eu chamo vocês. Quer dizer, preparar lugar. É isso? É óbvio que não. O céu sempre foi grande, sempre foi amplo. Essas moradas sempre existiram. Entretanto, elas ainda não estavam disponíveis. É isso que Cristo quer dizer. Por quê? Por causa do nosso pecado, nós não tínhamos permissão para estar diante de Deus, nem para habitar no lugar santo, nem para pisar em seus átrios. Quando Jesus vou preparar lugar, significa, eu preciso morrer na cruz, pagar pelos seus pecados, redimir vocês, e então, morrendo na cruz, ressuscitando, eu garantir o direito de vocês entrarem nessas moradas, herdar a vida eterna, ir para o céu. É isso que Jesus veio fazer. Note como Ele está consolando eles, gente. Ele não está consolando eles com uma forma paliativa, triunfalista, simplista.
Jesus não está consolando ele dizendo, olha, vou dar carros, casas, vou curar vocês de enfermidades, vou livrar vocês de terremotos, furacões. Não é essa a grande promessa para nós. Jesus começa a desenvolver o plano da redenção. Eu pagarei pelos seus pecados, aplacarei a ira do meu Pai, sofrerei sobre mim toda a sua cólera, eu vestirei vocês com a minha justiça e abrirei o caminho que há milênios foi fechado, a entrada do Pai. É essa a grande promessa. E Jesus está nos consolando com isso. Isso é tremendo. Aí o que ele diz? Verso 3. E quando eu for e preparar lugar, note, ele não foi para ficar lá para sempre. Foi só uma reunião que ele foi fazer. Quando ele for e preparar lugar, o que significa isso? Olha só, gente. Quando ele morrer na cruz, como sacrifício santo em nosso lugar, como expiação pelos nossos pecados. Irmão, a palavra redenção era usada nos tempos do Novo Testamento como pagamento de uma dívida para pôr em liberdade um escravo. Havia escravatura na época de Jesus. Então, para você libertar aquele escravo, você pagava um valor. E esse valor você pagava para redimir, redenção, pôr em liberdade aquele escravo. Nós éramos escravos do pecado, do diabo. Nós não tínhamos direitos de ter acesso a Deus. Éramos filhos da ira. Então Jesus, com o seu sangue na cruz, ele paga com a moeda mais valiosa, ele paga pelo nosso resgate, pelo nosso direito de herdar a vida eterna e adentrar estas mansões. Ou seja, então quando eu morrer na cruz, quando eu quitar os vossos pecados, quando eu for sepultado como prova que eu morri, quando eu ressuscitar no terceiro dia, não haver um vestígio que eu ainda esteja morto, e quando eu subir aos céus, consumando a obra da redenção, então eu voltarei outra vez. Ele diz aqui, quando eu for vos preparar lugar, voltarei. Voltarei. O que Jesus está querendo dizer aqui? Depois da sua morte, ressurreição e ascensão, ele promete que ele promete, deixa eu ver se, ok, ele promete retornar. Nós temos aqui uma menção tremenda do quê? Do arrebatamento. Ele vai voltar para quê? Ele vai voltar para buscar a igreja. Agora, tendo pago a dívida, ele voltará, mas voltará para quê? Para nos tomar desse mundo, para nos livrar desse mundo. Isso ele fará na forma do arrebatamento. O arrebatamento é a solução para o sofrimento daqueles que estiverem vivos. Ele vai nos arrebatar do pecado, arrebatar do diabo, arrebatar do sofrimento, arrebatar da morte, e ele virá. O texto diz, vou preparar lugar e voltarei, e vos receberei para mim mesmo, os tomarei para mim, vocês serão propriedade exclusiva minha, os tomarei como os meus filhos, os meus herdeiros e co-herdeiros. Essa é a forma que Jesus está encontrando de nos livrar. Saiba disso. Esse mundo sempre será um mundo de sofrimento, até que um dia os céus se abrirão do ocidente ao oriente e ele retornará para buscar você. Essa é a promessa. Voltarei. Como ele vai nos buscar? Primeiro, pelo arrebatamento. Segundo, pela ressurreição. Essas são as maneiras que Jesus vai nos buscar. Através da morte,
da sua segunda vinda, do arrebatamento e da ressurreição. Assim ele está resolvendo o problema dos discípulos. Você está notando onde ele está querendo conduzir os discípulos? Ele está consolando dizendo, olha, na casa do meu pai há muitas moradas, tem lugar para vocês. Mas eles ainda não estão disponíveis. Eu vou lá, disponibilizar esse local. Quando eu disponibilizar, eu volto. A segunda gloriosa vinda de Jesus. Mas volta para quê? Para que onde eu estou, glorificado, corpo incorruptível, novos céus e nova terra, estejais vós também. Buscar, arrebatar. O arrebatamento se dá sobre quem? Na época de Jesus, todos os crentes que estiverem vivos serão retirados da terra. E todos os crentes em Jesus que estiverem mortos, ressuscitarão. Por quê? Porque Jesus apresenta o arrebatamento e a ressurreição como forma de aliviar o sofrimento. Por quê? Olha só. Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos transformados. Por quê? Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. O que Jesus está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer? Que essa é a solução para o sofrimento. Isso que é corruptível. O que é corruptível? Passível de velhice, de doença, de morte. Enquanto tiver um corpo corruptível, você vai pegar gripe suína, aviária, zika, vai morrer de trânsito, de infarto, vai morrer de derrame, vai ficar velho, vai ter amputação. E vai morrer, porque isso é mortal. Então a solução para o corruptível deixar de ser corruptível e para o mortal deixar de ser imortal é a ressurreição, é o arrebatamento, ou seja, novos céus e nova terra, é o retorno glorioso dele. Está dizendo, você entende? Por mais que ele te cure aqui, você voltará a ficar doente. Por mais que ele perdoe o pecado aqui, você pecará outra vez. Por mais que ele solucione um problema, você encontrará outros. Agora, quando ele diz aqui, quando eu for abrir o caminho, comprar o direito de vocês herdarem a vida eterna, então eu volto, e quando eu volto, eu transformo esse corpo doente, eu transformo esse corpo mortal, eu transformo o ressentimento, o rancor, a dor, o desequilíbrio, em algo imortal, em algo incorruptível. O que é incorruptível? Aquilo que não pode mais se envelhecer, adoecer, apodrecer, ferir, magoar, machucar, ofender. Um corpo indestrutível, glorioso, perfeito. E vai se revestir da imortalidade. O que é imortal? O que é imortalidade? Aquilo que nunca mais pode se desfazer. Essa é a esperança gloriosa. E eu quero consolar vocês como Jesus consolou os discípulos, com essas palavras. Pensamos demais em soluções terrenas, ou seja, a resposta para o apavoro dos discípulos era o céu. O céu, meus irmãos. O céu. O céu. Veja só, se você puder aí, abra comigo Apocalipse 21. Olha lá. Por que eu estou dizendo que é o céu? Apocalipse, capítulo 21. João dá uma descrição do céu, presta atenção. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo.
Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Agora veja só, olha o verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Até aí. Você viu? Você viu? Qual é a solução que Jesus apresenta para o mal? Ele disse que há de enxugar de nós toda lágrima. Vai haver um momento, um dia, que eu nunca mais ficarei triste, nunca mais derramarei uma gota de lágrima. A morte não existirá. Não existirá, ninguém deixará de viver, ninguém ficará esquecido na memória, não vai haver AIDS, ebola, HIV, gripe espanhola, suína, não vai haver peste negra que poderá abater alguém. O texto ainda diz que não haverá luto. Você nunca mais entrará em um velório, nunca mais terá lenços para chorar e prantear um ente querido diante de um caixão. Não vai haver pranto, clamor, agonia de alma pela perda, a dor, o sofrimento. Não haverá mais dor, o quanto nós sofremos, dor, porque as primeiras coisas já passaram. Viu? O Senhor apresentou aqui uma solução para o mal. E aonde é? Aonde não haverá dor, pranto, luto, nem choro. Eu, João, vi novos céus e nova terra. A solução é a vida eterna. Você acha pouco? Irmão, olhe para mim, olhe aí na câmera, olhe, eu estou tentando dizer o quê? Eu vou dizer o que eu estou tentando. Para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são de comparar com a glória de Deus, com a glória que há de ser revelada, com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo: nada que você sofrer nessa esfera terrena pode se comparar com o que Deus tem para nós. Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são de se comparar com a glória que há, com a glória que em nós há de ser revelada. Tremendo. Ok? Já estou terminando, não fique nervoso. E não olhe no relógio. Cada vez que você olhar no relógio, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foi 2 irmãos que olharam, me mandaram mensagem aqui. Então, presta atenção. Os discípulos estão apavorados, temendo, pelas declarações que Jesus fez, dizendo: eu vou deixar vocês e vocês vão sofrer muito, uma grande tribulação. Ok? A maneira que Jesus usa para consolá-los é apresentando o céu. Vocês não ficarão aqui por muito tempo. Vocês serão redimidos, arrebatados, ressuscitados para um lugar onde o mal, a dor será extinta para sempre. Essa é a solução para mim e é para você. Amém?
Não sei o que vai ser o desfecho dessa peste. Não sei. Não sei se vão matar o corpo, se vão tomar nossos bens, se vão nos açoitar. Não sei se vão nos triturar, se vão nos esmiuçar, mas uma coisa eu sei: na nossa alma eles não podem tocar. E um dia a trombeta soará e nós encontraremos com ele nos ares, com corpos redimidos. E isso é o nosso grande consolo, a vida eterna, o perdão dos pecados. Então, a solução para o sofrimento é o céu. Entretanto, eu preciso dizer algo a você que está me vendo. Entretanto, todos os lugares que existem, para chegar neles, você precisa de um caminho. Todos os lugares, cidades, vilarejos, instituições, quando enviam para você a localização de um lugar, desde uma pizzaria, a um bairro, um município, um estado, eles vão projetar um caminho para que você chegue até lá. Você não chega até aquela instituição, aquele estabelecimento, sem passar por um caminho. Jesus vai aqui advertir os discípulos dizendo: só no céu haverá livramento para vocês. Entretanto, para chegar no céu, existe um caminho. Para a vida eterna, existe um caminho. Para a redenção do corpo, existe um caminho. Para o perdão dos pecados, existe um caminho. Só se entra no céu quem passa por esse caminho. E quem entrar no céu será livre do sofrimento. E esse caminho está descrito no verso 4, veja só. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus está querendo dizer com o verso 4, para vocês herdarem a vida eterna, para vocês entrarem no céu, para vocês fazerem parte das moradas do Pai, vocês têm que saber da existência desse caminho. Vocês precisam conhecer esse caminho. Quando ele diz vocês sabem, ele está dizendo, ou seja, existe um caminho e vocês são obrigados a conhecê-lo. Você que está me ouvindo aí, você sabia que existe um caminho para chegar ao Pai, Deus? Existe um caminho para herdar a vida eterna? Existe um caminho para entrar nos céus? E vamos ver a realidade dos homens dos nossos dias quanto a esse caminho. Verso 5. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber então o caminho? Veja só, quando Jesus menciona o caminho, veja a reação dos discípulos, veja a reação de Tomé. Nós não sabemos do que o Senhor está falando. Nós não conhecemos o caminho. Meu irmão, aqui está descrita a realidade dos homens de hoje, dos pecadores. Eles não sabem da existência do caminho. Eles não sabem como chegar até Deus. Eles não têm ideia sequer do quão perdidos estão. A realidade desse mundo, esse mundo está apartado do conhecimento de Deus. Estão cegos, tiveram suas mentes obscurecidas. E os discípulos também não entendiam. A ideia aqui, quando Jesus vai dizer: Filipe, mostra o Pai que isso nos basta. Filipe, eu estou tanto tempo convosco que está me perguntando, mostra o Pai que nos basta. Ou seja, não conheciam ainda Jesus como Deus. Não compreendiam a fundo a divindade dele. Os homens de hoje só conhecem a Cristo como um mero personagem. Não entendem que Ele é o representante de Deus, não conhecem, logo não sabem do caminho, então não podem ser livres.
Talvez você que está me assistindo também não conheça o caminho. Não conheça de fato o meio de se chegar até Cristo. O que acontece? Cristo, consciente disso, então, vai apresentar o caminho. A mensagem agora, irmão, se torna evangelística. Eu quero dizer para você que não tem a Cristo, você que está passando todas essas intempéries, só há uma saída para você: a redenção, o perdão dos pecados. Não há livramento, meu irmão, neste mundo. Não há como escapar da morte, da violência, da dor, do caos, das enfermidades. Não há. Só que para isso você precisa, para chegar até os céus, até o perdão, até Deus, você precisa passar por um caminho. Só tem uma maneira, só tem um meio de se chegar até Deus. E é o que Cristo vai nos apresentar. O verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus vai apresentar o caminho do quê? Do céu, da vida eterna. Para quê? Para que tenham alívio do sofrimento. Com a finalidade de quê? De consolar os discípulos. E que caminho é esse? O caminho é uma pessoa. O meio para chegar a Deus é uma pessoa. A maneira de receber perdão reside em uma pessoa. A maneira de ser livre do sofrimento plenamente se encontra em uma pessoa. E ele diz: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Ele mesmo tem a autoridade, o atrevimento de dizer: eu sou Tomé, eu sou Pedro, eu sou João, eu sou Tiago, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer para vocês, vocês só desfrutarão do alívio do sofrimento se vocês se entregarem a Jesus, correrem até Jesus, se vocês se curvarem ao senhorio de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou o método, eu sou o meio, eu sou o único que pode colocá-los no céu, sou o único que posso ligar vocês a Deus Pai, sou o único, eu sou o caminho. E que mais ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Sabe o que ele está dizendo? Homem algum pode ser salvo fora de Cristo. Se você está confiando em outros deuses, se você está confiando em obras de justiça, caridade, obras de bondade, se você está confiando em ídolos de pau, de pedra, de gesso, se você está confiando nos homens, você não encontrará a salvação, você não chegará até Deus, porque diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há salvação e esperança em Buda, em Maomé, em Confúcio, em Maria, nos santos, nos padres, nos pastores, nos sacerdotes, nas instituições, nas obras da lei, nos sacrifícios, nas penitências, na bondade. Não há qualquer esperança nessas coisas. Só há uma maneira: o Filho de Deus, Jesus Cristo. Só Ele pode nos levar, só Ele pode nos salvar. Essa é a esperança do Evangelho. Quer ser livre do coronavírus, do HIV, das pestes, da corrupção, da guerra, da fome, da morte, do medo, do assassinato? Corra para Cristo. Vá até Cristo.
rogue a Cristo o perdão, rogue a Cristo a reconciliação, rogue a Cristo a vida eterna. É a única maneira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Veja só. Jesus então apresenta a solução para eles. Vocês estão apavorados? Na casa do Pai há muitas moradas. Ou seja, o alívio vai se dar no céu. No céu, sim. Entretanto, há um caminho para chegar no céu. Quem é o caminho? Jesus, o Filho de Deus. Eu sou o caminho. Agora, como eu entro pelo caminho? Como eu inicio a caminhada? Verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Irmãos, Jesus está dizendo que a única maneira de eu receber livramento é através do seu sacrifício. É isso. Nós vamos comemorar amanhã a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a celebração que os filhos de Israel foram poupados da praga, porque o sangue de um animal sacrificado foi aspergido nos umbrais das casas, de modo que eles foram poupados da praga. Centenas de anos depois, Cristo, que era o Cordeiro de Deus, ele vem e se oferece como sacrifício na cruz, verte o seu sangue. Para quê? O sacrifício funcionava na lei mosaica como um ritual de expiação pelo pecado. O cordeiro morto, o seu sangue, cobria, expiava, limpava, perdoava temporariamente o pecado do povo. Quando Cristo vem, porque no Antigo Testamento é um cordeiro, no Novo Testamento é o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela cruz, com o seu sangue, ele expia, apaga, ele cobre o pecado do povo de Deus. Esse é o sentido da Páscoa. E através da sua morte, através do seu sangue ser vertido, nós então temos entrada nos céus. É o que ele disse: vou preparar, vou morrer, vou pagar por você. Essa é a única maneira, o sacrifício. Agora, como eu recebo os benefícios da morte de Jesus? Como eu entro nesse caminho que me leva até o céu, de onde eu serei livre do sofrimento? Como? Credes em Deus, crede também em mim. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que ele pede de nós? E eu termino com isso. Irmãos, o que eu fiz no final é uma exposição do Evangelho. Cristo se encarnou para morrer por nós na cruz. Qual é a resposta que eu dou ao Evangelho? Arrependimento e fé. Essa é a única maneira de eu entrar no caminho. Cristo, que me conduzirá até a verdade e a vida. Deus Pai, as moradas celestes, então me livrar do sofrimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você pensa que vai entrar no céu por causa da sua mãe, você não vai entrar. Por causa da oração dos seus pais, você não vai entrar. Se acha que vai entrar no céu porque dá o seu dízimo em dia, porque é um contribuinte fiel, você não vai entrar. Porque frequenta assiduamente os cultos, porque faz obras de caridade, porque tem uma esposa santa, você não vai entrar. Você vai entrar se você, através da exposição do Evangelho, viu a sua condição, viu o negrume que estava a sua alma, e correu até Cristo, confessando os pecados, e ali os deixou, e os abandonou, arrependimento,
e voltou-se a ele com fé sincera, dizendo: nada trago em minhas mãos, só em tua cruz me apego. Eu sei que as minhas obras são trapos de imundície. Eu sei que eu posso ler a Bíblia 1 milhão de vezes, isso não vai me garantir nada. Eu sei que eu posso orar até sangrar os joelhos. Eu sei que toda a minha bondade são trapos de imundícia, mas eu descanso nos méritos concedidos por Cristo na cruz. Eu descanso na morte, na ressurreição. Eu repouso naquilo que Cristo fez por mim. Fé. Se você faz isso, arrependimento e fé, você entra no caminho. Você recebe os benefícios da morte e ressurreição de Cristo. Então, você está indo, irmão. Já começou a sua jornada para as mansões celestes, para a casa do Pai. Esse dia está chegando. Dia que Ele virá. Os mortos ressuscitarão, os vivos encontrarão com Ele nos ares. Aí toda lágrima será enxugada. Não haverá pranto, nem dor, nem luto, nem clamor, nem fome, nem sede. Essas coisas todas passarão. A criação entrará numa nova ordem e nunca mais haverá nenhuma espécie de sofrimento. Quando vocês virem tudo isso aí, ergam vossa cabeça e exultai gozo, júbilo, alegria, porque a vossa redenção, as moradas que eu preguei, se aproximam. Amém? Vamos orar então, vamos fechar os olhos. Ore comigo agora. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, queremos entregar nossas vidas a Ti, Senhor. Queremos andar por esse caminho. Tem misericórdia de nós. Muitos estão sofrendo, esperando uma casa própria, um carro, um trabalho, a saúde, a comida. Mas mostra para eles que tem algo mais elevado, Senhor. Novos céus e nova terra. Mostra para eles que tem mansões ali, que desde a fundação do mundo foram feitas para eles. Mostra que o Pai, quando projetou a sua casa, pensou em nós. Não quis estar só, mas quis estar acompanhado de nós. E há tesouros ali indescritíveis para nós. E Cristo foi preparar essas moradas, vertendo o seu sangue, comprando a entrada com sua morte e ressurreição. E agora um pouquinho mais de tempo, Ele há de retornar gloriosamente, e há de nos buscar, vai ressuscitar todos os nossos irmãos que foram mortos, e tomará os vivos para encontrar com Ele nos ares. Então eles adentrarão essas casas, e estarão lá para sempre, e então será o fim de todo o sofrimento. Que todos que estão me ouvindo se alegrem, se regozijem nessa gloriosa esperança, em nome de Jesus. Amém.